Sr. Manuel Reis, Presidente da Junta de Freguesia da Baixa da Banheira. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde. Por aqui têm passado já alguns presidentes de juntas, alguém representante do comércio, independentemente de ser via telefone, para dar o seu testemunho sobre esta questão da rádio fechar. O que é que pensa de uma rádio ter fechado? Que ainda não, mas amanhã. Qual é o peso que vai sentir de amanhã, por exemplo, não se ouvir o nome do Rádio Clube da Moita, não se ouvir, ou não há ouvintes, não há faxes, não há o que se passou nesta junta de freguesia, naquela coletividade, naquela cooperativa, nas associações, não há nada. E se houver, terá que ser à força do dinheiro. O que é que isto tudo é capaz de dizer? As referências que acaba de fazer, tentando caracterizar o desaparecimento de uma rádio, quase que podíamos dizer também que é um pouco a noite que cai sobre algumas das questões, das coisas que nós mais queremos, que nós mais sentimos e que a nós, eleitos autarcas deste Conselho, enfim, nos habituámos a ter como uma mão que chegava quando era necessário, um apoio que nós sentíamos e sentimos em fazer para passar a nossa informação, que os ouvintes, que os eleitores, que os cidadãos do Conselho da Moita têm direito, e o dever das autarquias é informar, portanto, sobre as suas realidades, os seus problemas, e que são grandes, e as suas grandes necessidades também. Portanto, uma rádio ou qualquer outro meio de comunicação que nos habituamos a ter tão perto, naturalmente que se fará sentir a sua falta. Enfim, mas talvez seja caso para dizer que é a vida, uma vida cheia de tribulações, e também nesta matéria, infelizmente, algumas das perspectivas mais positivas, algumas das coisas que, enfim, conquistamos por direito próprio, a informação, a comunicação, as rádios locais, o local, e sempre o local é certamente uma das matérias mais importantes, que infelizmente não está a vingar, não consegui vingar, por razões muito diversas e com responsabilidades naturalmente muito repartidas, mas que, caso de certeza absoluta, nos vai fazer bastante falta. Está bem, das munições, não? Já gosto bastante de pegar um pouco numa frase que utilizou, desde que a noite cai. De facto, as noites caem atrás umas das outras e, de uma forma natural, a seguir à noite vem o dia. Só que neste caso concreto, e utilizando esse exemplo, a noite cai e amanhã já não amanhece. Daqui a umas horas não vai amanhecer. Portanto, as perspectivas serão escuras, sombrias, digamos assim. É quando diz também que há responsabilidades que são tripartidas. O que é que quis dizer concretamente com isso? Eu disse repartidas. Repartidas. Portanto, percebi que não são eventualmente 3, são mais. Talvez o que, enfim, se possa dizer relativamente a isto é porque, naturalmente, nestas coisas haverá sempre responsabilidades. Quando digo repartidas, digo porque, enfim, as intenções do legislador, as intenções da criação e da possibilidade de existência de rádios locais, que era uma intenção salutar e que nos agradava e agrada, portanto, não tinha à partida, com certeza, os mecanismos de segurança suficientes para que elas pudessem manter e sobreviver com características locais, ou seja, isto é dizer, com os meios e as possibilidades dos locais. Portanto, a imposição de outras regras, talvez um pouco regras de comércio nesta matéria, é evidente que dificilmente se conseguiria manter uma característica local com as possibilidades locais. Está a falar de características, está relacionado com o escudo.
O escudo característico, é isso? Sim, é isso. Portanto, tirando aqui aspectos de concorrência entre apaparrados, as pessoas, a gestão, tudo isso, eu penso que não são essas, de maneira nenhuma, as questões fundamentais do desaparecimento, enfim, infelizmente mais regular do que gostaríamos, das rádios locais. Portanto, naturalmente que isto tem a ver com aspectos e questões centrais de dificultar a existência das rádios locais, enfim, com as possibilidades que uma rádio local deveria ter, portanto, e que, naturalmente, com a falta de apoios, subsídios, incentivos, portanto, que não acontece e, pronto, como em tudo na vida, se quem mais pode, quem mais tem, talvez o infeliz exemplo do desaparecimento de algumas rádios tenha alguma coisa a ver com a natureza deste tipo de problemas. Só que às vezes quem mais pode não é quem mais tem. Ou às vezes quem mais tem também não é quem mais pode. Sim, eu penso que isto também é um bocado verdade. Se de facto, talvez eu passar-te a bola, digamos assim, para já e por agora. Pois, no que diz respeito, por exemplo, às questões relacionadas com a própria rádio em si, nós perdemos uma rádio já no Conselho, a Rádio Arremesso. Sim. E esta também está perdida, porque as pessoas que firmaram um determinado contrato também têm a sua honra de gente, não é? Logo, ao firmarem um contrato, para saldar uma determinada dívida que havia, dívida essa que é uma dívida ao fisco, que de dia para dia ia avolumando e que havia boas perspectivas para se entrar no bom caminho, só que em determinada altura sai uma ordem, eu chamo-lhe uma ordem ministerial, em que não há pão cozido para ninguém. Estavam já quase aqui a entrar já na casa das pessoas. E para não entrar na casa das pessoas, tivemos que fazer, com a falta de apoio que havia, e nós não estamos aqui a apurar responsabilidades absolutamente nenhumas de ninguém, queremos é que, humildemente, pessoas e instituições digam aonde poderá haver alguma culpa, se sentem-se ou não culpados nisto ou naquilo. Porque nós não procuramos. Queremos é que as pessoas humildemente digam, se calhar eu, por desconhecimento, ou porventura soubesse que, enfim, são estas questões que se põem. Sim. Pronto, nós não estamos aqui, convidamos as autarquias não para as acusar, seja daquilo que for, mas para dialogar com elas, para estarem mais alerta, mais atentas a todas estas situações, porque são duas rádios, esta é a última do Conselho, o que é que virá a seguir? Pois é, compreendo a questão que me coloca. Perdão. E talvez, enfim, isto também terá sempre que ser dito, nós, enfim, mais alertados, pudéssemos eventualmente poder tido, enfim, em tempo útil, eventualmente, melhores condições e o despertar para eventual apoio, portanto, às rádios locais. De qualquer das formas, caberá sempre dizer também, porque estas coisas também são assim, nós também temos muitos problemas, muitas dificuldades e também, enfim, detectamos e conhecemos as origens dos nossos problemas e das nossas dificuldades. E nesta matéria também é caso para dizer que, pronto, tal como referi há pouco, o cerne da questão, digamos, a razão de ser do desaparecimento da Rádio Clube da Moita, que assim infelizmente terá que ser, pronto, tem razões muito mais profundas de que e o eventual apoio atempadamente solicitado que as autarquias pudessem dar mais. Eu devo dizer que no que toca à Junta de Freguesia de Baixa Minheira, nos contactos que tivemos, e enfim, sou um recente eleito, também pelo menos 10 que solicitados nunca dissemos que não. Portanto, de uma maneira ou de outra, penso que em relação à Junta de Freguesia de Baixa Minheira,
não nos sentimos responsáveis naturalmente pelo desaparecimento da rádio e o que lamentamos. Portanto, o que quero dizer com isto é apenas isto. Portanto, as autarquias têm na base da lei de limitação de competências, de responsabilidades e essas competências e essas responsabilidades não vão, como sabem, ao ponto de, portanto, financiar, portanto, diretamente as rádios locais ou sustentá-las de alguma forma. Portanto, dá-se em troca de serviços, em prestação, em contrapartidas de informação, com programas, com acordos, pronto, e seria sempre nessa matéria. De qualquer das formas, portanto, hoje falar disto talvez não seja para tentar repor nada, a não ser que nos sintamos um pouco, enfim, esta questão de que talvez pudéssemos ter feito alguma coisa. Eu, pela parte que me toca, talvez fosse possível fazer sempre mais alguma coisa. Mas sublinho que, essencialmente, portanto, não é esta a razão que fará desaparecer a Rádio Clube da Moita. Hoje é o último. Esta noite vamos à Rua dos Sonhos. Vamos ver como se pinta o céu de azul. Viajamos num balão e no fim do oceano há uma ilha que tem nuvens de algodão.